Boa noite a todos. Mas estou alegre por mais uma vez poder pregar a palavra de Deus. Também estou muito feliz que o Aline, o Giovanni, e esqueço o nome do Felipe. Vou falar Guilherme, não tem nada a ver com Guilherme. Poderia ser Felipe e Guilherme, mas tá bom. Eu estou muito feliz, mesmo no dia frio, vocês vieram para ouvir a palavra de Deus. Sejam bem-vindos, os demais irmãos também. Eu quero falar de um tema que é um dos cernes da vida cristã, a palavra de Deus, e sem ele é impossível a vida cristã, que é perdão. Então nós vamos falar sobre esse tema, sobre livrando-se da amargura, do rancor. Então precisamos desta cura para a nossa vida, para termos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Eu preguei nos jovens, então quem estava nos jovens vai ouvir de novo, mas é sempre bom estar meditando na palavra de Deus. Nosso texto se encontra em Efésios 4 e nós vamos ler o versículo 26 e também 27, 31 e 32. Então a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Amém? Senhor Deus, pedimos que nessa noite o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, que o Senhor também esteja afastando de cada coração a amargura, a ira, porque com essa atitude não podemos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então que o Senhor ajude, o Teu Espírito fale aos nossos corações e nós ouçamos a Tua palavra e saiamos realmente transformados pelo poder da mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a falta de perdão não é uma atitude cristã, de forma alguma. É totalmente contra aquilo que Jesus ensina na cruz para nós. Imagine nós com uma dívida impagável, Cristo, Ele primeiro se oferece, não é nós que chegamos até Ele, mas Ele se oferece para nos perdoar primeiramente. Agora imagine você, alguém peca contra você e ofende, calunia ou faz alguma maldade, e você espera que aquela pessoa venha lhe pedir perdão. Contrário ao ensinamento de Jesus. Jesus é o primeiro que se oferece para pedir perdão. Na escola, quando adolescente, tinha sempre aqueles alunos malvados, o irmão Marcos falou daqueles que davam cascudos em você no recreio, ele dava uma rasteira, então você ficava com ódio, com ira, você tinha vontade depois de fazer alguma coisa, você não fazia porque era mais fraco, tinha aqueles grupos que se juntavam, então eu ficava na casa maquinando, mas quando eu crescer esse menino vai ver, eu vou pegar uma arma e vou fazer alguma coisa com ele, eu vou torturar, vou fazer alguma coisa. Então me enchia de ódio, de raiva, e aquilo me consumia. E talvez isso aconteceu com você na infância, não sei, mas nós guardamos ira, nós guardamos rancor, e precisamos nos livrar disso, que é contraditório à palavra de Deus. Por que eu estou falando para crentes? Não, os crentes não têm esse problema. Tem, senão Deus não teria escrito a palavra dessa maneira. Talvez você tenha um problema com uma pessoa lá na sua empresa, com o seu patrão que pega no seu pé, eu tenho ódio dele, ou da sua colega que fala mal, o seu colega, eu tenho ódio dessa pessoa.
tenho raiva, quero que aconteça alguma coisa. E pode acontecer. Pode acontecer. Então, a falta de perdão, ela não é condizente com o cristão, com o cristianismo, né? Cristo, ele nos deu a maior graça, que é o perdão. Então, o perdão é, acima de tudo, um ato de amor. Quando você perdoa alguém, você está ali oferecendo amor. Você está amando aquela pessoa. A palavra de Deus nos diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ideia aqui é que quando alguém pecar contra mim, ou eu me irar contra alguém, é que eu resolva esse problema no mesmo dia, não deixar o sol se pôr. Então, pecou durante a manhã, qualquer hora, é só um exemplo aqui. Vai e resolve com essa pessoa antes que o dia termine. Porque quando nós, em Hebreus vai falar sobre a raiz de amargura, quando você não resolve esse problema, então a ira ela começa a criar raízes, né? Uma erva daninha, se você deixa ela crescer, você vai ter muito mais trabalho lá na frente para você remover do que enquanto ela está germinando ali. Então resolve, elimina essa praga, tira isso antes que esse problema cresça. Como eu disse, a falta de perdão é uma atitude ímpia, não é condizente com uma nova criatura, mas pode acontecer, e não é condizente com o caráter de Deus. Nós vemos que Cristo ele se oferece até mesmo ao ponto de se sacrificar por nós, né? Sacrificaria por alguém que lhe agrediu, que lhe ofendeu, que lhe maltratou. A falta de perdão pode denunciar que a pessoa ainda não é cristã ou que está vivendo em obstinada rebeldia contra Deus. A falta de perdão permite que Satanás ganhe oposição na minha vida. Como assim? Se eu não perdoo uma pessoa, quer dizer que eu estou em rebeldia contra Deus e quer dizer que eu não tenho a bênção de Deus. Você não tem a bênção de Deus. O que diz lá em Mateus 6? Vamos lá para Mateus 6. Sobre a oração. Mateus 6, 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, eu sou privado da bênção de Deus, a ira de Deus está sobre mim. Falando sobre, saindo um pouco fora do tema, mas oração, alguém disse, Agostinho disse, quando você for começar a orar, comece perdoando. Comece perdoando, porque senão não tem efeito a sua oração. Eu digo mais, comece pedindo perdão a Deus por não perdoar e perdoe. Então nós devemos agir dessa maneira. O que significa a palavra perdão? Apiemi, termo grego com o sentido de deixar ir, desobrigar. Então aquela pessoa não tem mais, está desobrigada, ela não tem mais uma dívida comigo. Desobrigar alguém de algum favor, débito, dívida. E charizomai, palavra grega que significa ser gracioso. Então eu sou gracioso com aquela pessoa, assim como Deus, Cristo, ele foi gracioso comigo, ele perdoou a minha dívida, ele foi gracioso comigo. Romanos 8:32 ensina que a forma de perdoar é presenteando. Romanos 8.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o perdão é um presente de Deus, presente que Deus nos deu, seu Filho. E ao momento que nós perdoamos, nós estamos presenteando aquela pessoa que nos fez mal. Deus também ensina a sermos bondosos, assim como Ele é conosco. Efésios 4,32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é o cerne da vida cristã, perdoar. Então vamos pegar, vamos continuar, né? O perdão é desistir do ressentimento contra alguém, renunciando o direito de retaliar. Vingança, não importando o que fulano, ciclano, beltrano tenha feito contra mim. A palavra perdão é uma deliberada a falta de perdão, aliás, é uma deliberada recusa de alguém que estou me perdendo aqui por causa do deliberada recusa voluntária de abandonar o ressentimento ou assistência de que alguém deve pagar, ou a insistência de que alguém deve pagar por um erro que foi cometido. Então é eu que decido não perdoar. Eu tenho a opção, ou eu perdoo ou eu não perdoo. Então se eu não perdoo é porque eu decidi. A falta de perdão é negativa e o crente não deve se submeter a essa prática. Por quê? Não se ajusta com a nossa identidade com Cristo. Deus, quando nos trouxe libertação do cativeiro, Deus nos trouxe do cativeiro das trevas. Quando Deus nos perdoou, Ele nos libertou do inferno. Quando Deus nos perdoou, nos alçou à posição de filhos. Então eu tiro aquela pessoa daquela posição inferior, eu já não vejo ela com aquela mesma indiferença. Quando Deus nos perdoou, Ele nos deu uma nova família e Deus nos deu muitas outras bênçãos. Quando eu não perdoo, eu estou indo para o lado da maldição e não da bênção de Deus. Tudo isso que nós vimos sobre Deus, Ele fez deliberadamente. A ofensa, a dívida que tínhamos com Ele era impagável. Por isso Ele nos liberou desta dívida. Por que a atitude oposta de não perdoar não se assemelha a Cristo? Vamos para Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Vamos ler 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Prestou atenção no versículo que separando-se da graça de Deus? Então é justamente isso que a raiz de amargura, que o rancor, ela faz, ela me separa de Deus. Eu não tenho mais comunhão com Deus, eu não tenho intimidade com Deus. E mais do que isso, ela não afeta somente eu, ela vai afetar outras pessoas ao seu redor, vai afetar a sua família, vai afetar na sua empresa, vai afetar no colégio, vai afetar os seus vizinhos. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, ela externa isso para as pessoas que estão à sua volta.
Então você vai externar, você vai querer descontar em alguém, porque você é impotente para ir lá e resolver com aquela pessoa. Então a sua meditação, tudo aquilo que você se ocupa, quando você vai dormir, aquela pessoa está lá na sua mente. Quando você vai trabalhar, aquela pessoa está martelando na sua mente. No colégio. E aí você vai descarregar a sua raiva, a sua ira em outras pessoas. Você vai começar a difamar. Você vai começar a espalhar veneno para outras pessoas. Você vai começar a espalhar raízes de amargura. E por muitos serão contaminados por causa dela. Então temos que tomar cuidado, irmãos. Ser privados da graça de Deus por não perdoar alguém, ela se torna uma escravidão autoimposta. Por quê? Porque eu mesmo decidi impor sobre mim, eu decidi carregar esse fardo que é não perdoar. Isso que tanto me incomoda, que toma o meu tempo, que ocupa os meus pensamentos. E até quando eu carrego esse fardo? Até o momento que eu decido entregar para Jesus. Quem lembra de cor Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, até o momento que eu carrego isso, eu só posso ser liberto quando eu chego até Jesus. Senhor, está aqui o meu fardo. Eu entrego, eu perdoo essa pessoa, eu deixo diante de Deus. Eu estou livre. Eu estou livre desse problema. Eu estou em paz com Deus. Eu restabeleço novamente a comunhão que eu tinha antes de perdoar aquela pessoa. É rebelião contra Deus? Já disse. Recusa fazer o que Deus manda. É fazer senhor de si mesmo. Não, eu perdoo se eu quiser, eu faço, que me dá na telha, você não sabe da minha história, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. É um desafio a Deus, você está desafiando Deus. Não, Deus, não. Eu faço o que eu quero, eu decido na minha vida o que eu faço. É uma atitude imatura, uma atitude obstinada. Como eu disse, provoca sofrimento auto-infligido, ou seja, eu me prejudico, causo dor em mim mesmo, enquanto meus ofensores não estão nem aí. Então não é mais fácil você ir lá e perdoar aquela pessoa, estar em paz com Deus? A falta de perdão cria uma barreira, como eu disse lá em Mateus, se não perdoamos, Deus também não nos perdoa e nós estamos cometendo o pecado. Imagine, se agora você tem a situação, tem uma pessoa que pecou contra você e agora você está pecando contra Deus. Duas situações de pecado. Ah, mas aquela pessoa já pecou tantas vezes, tal dia me bateu, tal dia me xingou, tal dia fez isso, anda espalhando mentira, fofoca, tal. Aí me perdoa, mas fez de novo. Me perdoa e fez de novo. Perdoou e fez de novo. Agora eu pergunto, quantas vezes Deus já perdoou você? Quantas vezes você já pecou? E quantas vezes eu já pequei? E Deus me perdoou? Deus diz, não, você já chegou na sua cota. Você já pecou 3 vezes, hoje chega. Hoje não dá mais para perdoar você. Não vou te perdoar. Mateus 18, 21 tem uma situação até engraçada, podemos dizer assim. 18, 21 e 22. Então a palavra de Deus diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Isso, pelas nossas contas, daria 449 vezes. Agora eu pergunto, quantas vezes você já pecou contra Deus? 449 vezes? 1000 vezes? 2000? 1 milhão? Desde quando você nasceu, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado? Então, desde a sua meninice pecando contra Deus. Talvez alguns estejam pecando contra Deus, em pensamento, né? Estamos pecando. Quantas vezes você já pecou hoje? Pensamento, em fala, em ação. Então, se eu pecar 449 vezes, eu estou liberado, né? Vou começar a anotar aqui, vou calcular desde o tempo de criança que essa pessoa é próxima e ela vem pecando contra mim. Não é que a ideia seja 449 vezes, é que o número 7, para o hebreu, para o judeu, era considerado um número completo, um número perfeito. Então não importa, a pessoa pecou 1 milhão de vezes, eu devo perdoar essa pessoa. Eu devo perdoar essa pessoa quantas vezes ela pecar contra mim. Mas ela vai... Entrega para Deus essa pessoa. Deus disse que eu devo perdoar, então eu perdoo. E Pedro talvez achou que estava fazendo vantagem, jogar 7 vezes lá para Jesus, que daí não tem como ele dizer nada, né? 7 vezes já é bastante. Aí Jesus chega, né, com isso para ele. Então, irmãos, não há como fugir de perdoar alguém. Não há como nós colocarmos restrições ao perdão, porque nós vimos que haverá consequências. Vamos ser privados da graça de Deus. Efésios, como nós lemos lá, Efésios 4, o 27. Ele diz que nem deis lugar ao diabo. Nós estamos dando lugar ao diabo. Você quer dar lugar ao diabo na sua vida? Você quer que o diabo fique atormentando você todos os dias? É isso que você quer? Ou você quer ter paz com Deus, ter a graça de Deus, a bênção de Deus na sua vida? Você quer ter um bom testemunho com Deus? Imagine você chegar para aquela pessoa: olha, você fez isso, isso e aquilo, mas eu perdoo você, porque Deus, Cristo me perdoou. Que testemunho você estaria dando a essa pessoa? Sabe por que muitas vezes nós não queremos perdoar ninguém? Porque o nosso ego, nós temos um super ego, nós não queremos render. Muitas pessoas, coisa que eu não gosto, é voltar atrás. Eu falo isso e vai até o fim, e sofro as consequências até o fim. Muitas pessoas pensam dessa maneira. E Deus diz que o arrogante ele é quebrantado sem que haja cura. Então, às vezes nós estamos sendo arrogantes e por isso não perdoamos. A raiz de amargura brotará e o ressentimento no nosso coração transbordará quando não perdoamos. Não teremos uma vida de oração legítima, é uma vida falsa, é uma vida religiosa. Você vai na igreja, você ora, mas é uma vida mentirosa. E quando nós estamos em pecado, Deus diz que a nossa oração é abominável. Deus tapa os ouvidos, Ele não ouve, é abominação. Não podemos adorar a Deus de forma legítima. Nosso testemunho, como eu disse, é danificado. Como você vai pregar para alguém: olha, Deus perdoou, Deus nos perdoou, e por isso você vai falar de perdão para as pessoas, você mesmo não perdoa ninguém? Vida hipócrita, vida mentirosa.
bloqueia nosso crescimento espiritual, não podemos crescer. Você acha que você estando em rebeldia contra Deus, vivendo dessa forma, com você vai ter vontade de pegar a Bíblia lá e orar e ler? Não vai. Afeta você fisicamente, você não consegue dormir, você começa a emagrecer, fica doente, começa a entrar em depressão. Então, irmãos, como que eu posso superar a amargura? Primeiro eu preciso reconhecer. Não, é verdade. Verdade, eu estou pecando com essa pessoa, isso está me consumindo, isso está tirando a minha paz, isso está me trazendo problemas físicos, psicológicos, etc. Problemas emocionais. Parar com o vitimismo? Não, eu tenho que resolver e pronto. A pessoa fez tal, mas a palavra de Deus diz isso e eu quero obedecer, obediente à palavra de Deus, e eu vou lá naquela pessoa e eu perdoo. Confessar ao Senhor, devemos admitir que somos culpados por explorar e alimentar esse ressentimento que nos afasta dele. Reconhecer que é uma violação da palavra de Deus e pedir perdão de Deus. Começar a orar por aqueles que nos perseguem, que nos fizeram mal, para que Deus os transforme. E quando que nós saberemos que realmente perdoamos aquelas pessoas que nos fizeram mal? Ora, quando nós não vemos mais aquelas pessoas como infratores. Não, está perdoado, não tem dívida nenhuma comigo mais. Eu chego, cumprimento, eu abraço porque foi sincero, foi verdadeiro, não foi hipócrita, não foi falso, foi verdadeiro. Então, os sentimentos de hostilidade, são mudados para um tratamento cordial, amistoso. Não os evitamos. Eu vi, o doutor Oswaldo fez um negócio para mim, ele está passando ali, eu vou sair por aqui, para não tem essa, não existe isso mais. E, irmãos, se ignoramos a falta de perdão, continuaremos presos a esse cativeiro que nos destrói, que nos afasta de Deus, que nos mantém refém do diabo, porque ele vai ter um espaço na sua vida, e é isso que ele quer na vida de cada um, seja em qualquer área. O diabo, ele quer. Agora, os irmãos algumas pessoas que não vão ficar bravos comigo, porque eu vou citar uma ferramenta que é cunha, cunha de rachar lenha, você está com um machado lá e você coloca a cunha para abrir mais fácil a madeira. Mas o que o diabo quer, ele quer isso, ele quer essa cunha para enfiar na sua vida. Você já tentou tirar uma enxada depois que você põe a cunha ali com a mão? Muito difícil, você tem que cortar o cabo ali, porque senão não vai sair. Então o diabo quer esse espaço, colocar a sua cunha para que ele não saia mais ali. Então tome cuidado. Tome cuidado. Nós temos a opção hoje, irmãos, entregar esse fardo a Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja sobrecarregado com isso, mas você sabe o que você precisa fazer agora: perdoar essa pessoa, porque é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Senhor Deus, nós agradecemos a Tua palavra, oramos para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor nos livre de todo ressentimento, de todo rancor que nos afasta do Senhor e que dá lugar a Satanás. Não queremos isso para a nossa vida. Nos perdoe, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.
So